Bom, Dom Paulo foi uma grande figura de bispo, né? Ficou em São Paulo desde 1966, quando ele foi ordenado para ser bispo auxiliar de São Paulo, mas em 1970 ele já sucedeu ao cardeal Rossi como arcebispo. Em seguida ele já foi também feito cardeal e ficou como arcebispo de São Paulo até 1998, portanto um longo período em que ele teve a possibilidade de colocar, digamos, todas as suas qualidades, suas capacidades a serviço da igreja em São Paulo e naturalmente a igreja como um todo. O Dom Paulo, ele escreveu 58 livros, é um intelectual. A tese de doutoramento dele é uma coisa impressionante. Foi feita sobre os escritos no século IV, quando não existia imprensa. A imprensa, com a capacidade de imprimir, não tinha. E ele estudou na tese dele na Sorbonne como é que se fazia a comunicação na igreja nos primeiros 4 séculos de vida da igreja. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Dom Paulo é muito lembrado por muita gente assim, intelectuais, jornalistas, etc., pelo trabalho político dele. Mas, em primeiro lugar, o que marcou a vida de Dom Paulo era o amor que ele tinha para os pobres. E é este amor de defender os mais fracos que realmente o levou para ter uma posição assim, política mais forte. Mas o trabalho maior que ele fazia desde que ele assumiu como bispo auxiliar foi trabalhando com o povo e dando ao povo mais condições para eles poderem, assim, pensar, refletir, decidir as coisas com as comunidades de base, etc. Dom Paulo apoiava muito este trabalho. Eu tive a alegria, tive a graça de Deus de trabalhar com ele, de ter sido escolhido por ele para estudar comunicação e cuidar dos meios de comunicação da igreja. E o que me chama a atenção em Dom Paulo Evaristo é isto. Todos nós temos a tentação de ver nele apenas um homem público, um homem que lutou contra a ditadura militar, o homem que fez dos direitos humanos uma regra de vida, defender esses direitos. Mas tudo isso foi feito, todo o trabalho de Dom Paulo foi feito a partir da sua visão de eu fui escolhida por Deus para o sacerdócio. Antes do episcopado dele, ele mesmo conta, era o sonho dele. Ele queria ser missionário, ele era apaixonado pelo Evangelho, pela igreja, pela vida franciscana, por São Francisco de Assis, desde da história dele, né? Ele precisa ler toda a história dele no seminário e a trajetória pessoal dele. Mas então ele pensava, eu quero ser missionário e lá levar o Evangelho nos lugares mais perdidos. E ele pensa, ele conta que quando ele pensava nisso, jovem, ainda bem jovenzinho seminarista, ele pensava na Amazônia, assim, dentro do Brasil, né? Então, a vocação missionária dele é muito forte. É muito difícil imaginar Dom Paulo Evaristo Arnes dentro de uma sacristia. Não é a vocação dele, não é o que ele mais quis na vida. Pelo contrário. Ou por ser franciscano, que prega a pobreza, a simplicidade e a entrega, ou por ser de uma formação familiar muito sólida. São 13 irmãos, 5 religiosos, e além dos irmãos adotivos, de ter tido uma formação de caráter muito positiva com o pai, por ter escolhido a vida eclesiástica desde cedo. Dom Paulo é um exemplo de como e por que não se deve ficar dentro da sacristia. Existe uma frase que é o seguinte: quando você não tem quem se queixar,
os poderes públicos não funcionam, a justiça não funciona, o Ministério Público não funciona. As pessoas têm que se queixar ao bispo. Vá se queixar ao bispo, é uma expressão que se usa. E o Dom Paulo passou a ser aquele bispo que era procurado pelos perseguidos políticos, pelos pais de desaparecidos, pelos torturados, pelas vítimas da repressão numa época negra do nosso país, foi a época da ditadura militar. Ele sempre esteve muito próximo de todo mundo. E com o Vlado, inclusive, foi o general, sei lá, que o general falar com ele, como? Isso daqui é anarquismo? Ele é judeu? O que você vai fazer lá? Né? E ele falou, não, ele é um ser humano que foi assassinado e eu vou estar presente. E era procurado por todos, não apenas pelos católicos, não apenas pelos cristãos, mas também pelos judeus, pelos que professavam religiões de fundo afro, ou seja, todos aqueles, independente da sua religião, sentiam no Dom Paulo aquele pastor, aquele a quem se podia confiar. Nada em Dom Paulo, acho que tem mais força do que a esperança de discutir. É tanta coisa na vida dele, né? Da defesa dos pobres, dos oprimidos, dos perseguidos políticos, na América Latina inteira. O que chegava de gente na Cúria Metropolitana, de argentinos, tanto que a Acnur, a agência da ONU para refugiados, pôs um escritório dentro da Cúria. A Acnur pediu refúgio na Cúria. E ali atendeu os argentinos, milhares de pessoas. E ele sempre com a palavra básica dele, né? Se você quiser, eu dou 2 palavras para Dom Paulo agora. Coragem, esperança. Não tem dúvida. Ele sabe, ele também é um grande teórico, um grande estudioso, um grande teólogo. Ele sabe que a coragem é fundamental. Não adianta você apenas se condoer, ou ter ideias, ou ter compaixão, não é? É importante você ter coragem. Ele vai dar o que ele pode dar, que é dar o calor, estar perto, apoiar as pessoas. Ele é um cara, ele saiu, ele rompeu essa coisa enclausurada, vamos dizer, da religião, para ir na sociedade, para ter contato com a sociedade. Quer dizer, em primeiro lugar, a faculdade forma sacerdotes que deveriam ser pastores do seu povo. E, no tempo de Dom Paulo, ele teve uma influência muito grande com os jovens que estudavam teologia, porque eles tinham uma imagem dele como pastor para ser um exemplo para eles, onde eles queriam se resolver e levar a sua vida pastoral. Mas é muito interessante na vida social. Eu conheci um sociólogo de Venezuela. Ele fez doutoramento na Europa, era muito amigo de Leonardo Boff, e ele deu uma aula lá na Faculdade de Teologia, logo depois do tempo de Paulo VI, quando a influência de João Paulo II estava ficando muito forte. E ele olhou para todos nós, todos os seminaristas reunidos, nós professores também, e ele disse, gente, eu sou sociólogo, eu sou um homem de esquerda. Para mim, a igreja deveria sempre crescer mais, se abrir mais, abranger mais os outros e as coisas que estão acontecendo. Mas ele diz, como sociólogo, eu sei que a igreja, como a política e muitas outras coisas, fica profundamente influenciado pela mentalidade geral. E o povo, em geral,
as sociedades, as culturas, eles começam a ir para um lado, mas quando eles acham que está ficando muito exagerado, eles começam a ir para o outro lado. Também fiquem com medo, voltem de novo. Ele diz, a atitude da sociedade, das culturas em geral, é de realmente nunca ficar muito exagerado para um lado ou para o outro. E ele diz, isto é uma influência muito grande na igreja. A igreja vai se abrindo, mas a sociedade começa a fechar. Então, na igreja, começa a pensar, quem sabe que a gente deve pensar de maneira... Então, ele diz, eu digo para vocês que estão estudando teologia e que vão ser nossos pastores no futuro. Ele diz, quando o pêndulo vai para a esquerda, para a direita, da direita para a esquerda, vocês aprendem a abaixar a cabeça, senão vai perder a cabeça.